os nossos convidados aqui falaram algo interessante, a inclusão. Eu acho que numa sociedade todos fazemos parte, as crianças com deficiência fazem parte deste mundo tão diverso que nós temos. Então, eu acho que a inclusão deve ser plena em todos os campos da nossa vida, da nossa sociedade. Deve haver, então, inclusão, não só das crianças com deficiência. Com toda certeza, Eduardo. E também acho que é importante ouvir dos adolescentes que estão aqui presentes como é que eles lidam com a situação de chegar um novo colega que tem alguma deficiência física ou que é uma criança com alguma deficiência, por exemplo, para ver. Será que vocês, quando estão na escola e aparece essa pessoa que precisa da vossa ajuda, vocês como estudantes, como adolescentes, crianças normais, como é que vocês lidam com isso? Não seremos nós, às vezes, as primeiras pessoas a discriminar e não só as instituições, o governo. Como é que vocês lidam com essa situação? Eu, na primeira pessoa, a minha atitude perante um portador de deficiência nunca foi de comoção. Porque se eu uso o termo ajudar, em algum momento estou a dizer que aquela pessoa é necessitada, né? Então, é preciso olharmos a relação que nós temos com portadores de deficiência como olhamos a relação que nós temos com pessoas normais. Porque isso permite ao portador de deficiência considerar-se uma pessoa incluída, uma pessoa aceite. Respondendo diretamente à questão que a Leocádia fez, que é sobre as dificuldades ou o que nós passamos com as pessoas com deficiência, se dissermos que é fácil e que nós sabemos lidar completamente, estaremos a nos enganar a nós mesmos, porque nós podemos ter a vontade, podemos ter a solidariedade, posso assim dizer, aquele carinho de querer ajudar, mas chega um momento que os meios nos faltam. Posso estar numa escola, por exemplo, em que não tem rampas para cadeirantes, o que agora já são poucos casos, que é uma batalha que já está a começar a se vencer aos poucos. Mas se eu estou numa escola dessas e eu tenho um colega cadeirante, mesmo que eu tenha toda a vontade de ajudar, o ano é muito longo, que chega um momento que eu não consigo mais. E eu não vou chegar todos os dias cedo à escola, um dia atraso, outro dia não estou. Agora, se todos nós não temos a mesma vontade de ajudar, como é que fica o nosso colega? No corredor ou na porta do portão, no portão da escola, à espera que alguém ajude? É complicado, porque nós podemos ter toda a vontade de ajudar, mas começa a ficar difícil. Eu vou dar exemplo de um deficiente visual que sofre de cegueira. Então, no que diz respeito às instituições, tem falta, como eu posso dizer, falta de material para ajudar os deficientes que sofrem de cegueira. Eu tenho um exemplo bem claro, prático disso. Convivo com uma pessoa que sofre de deficiência, que tem deficiência de cegueira neste caso. Então fica muito difícil até mesmo para as próprias fichas. O professor chega, quer dar aula, ele logo dá fichas. Então para ele tem que digitar as fichas. Ele, por exemplo, só pode dar trabalho de investigação. Para ele fica complicado para fazer os trabalhos de investigação, porque ele vai querer sair à biblioteca. A biblioteca não tem material disponível para pessoas que sofrem de deficiência, neste caso da cegueira. Um outro aspecto nos testes também. O professor pode querer vir dar testes. Vai ser diferente, ele de uma certa forma vai ser isolado. Por quê? Porque não vai ter o mesmo direito de fazer os testes que nós fazemos, mas sim vai ter que fazer testes orais. Então eu penso que as instituições tinham que ver esse ponto. O primeiro ponto, no que diz respeito às bibliotecas, tinha que ter livros somente para pessoas que sofrem de deficiência, principalmente cegueira. Dos últimos, comentários ou a intervenção dos colegas aqui, vi que eles pisaram somente num ponto, que é a deficiência física. De lembrar que não estamos somente a falar da deficiência física, mas sim a deficiência no modo geral, a inclusão das pessoas com deficiência no sistema educacional. No que diz respeito às pessoas com deficiência, eu acredito que isso parte pelo país mesmo. O nosso país não registra as mínimas condições para pessoas com deficiência. Estou a falar dos cadeirantes, dos surdos, dos mudos, né? E eu acredito que por essa parte, né? Alguns deficientes, eles preferem se isolar por si próprios,
se nós vamos até a Josina, né, a Escola Secundária Josina Machelo, é possível nós vermos um determinado grupo de deficientes, estou a falar de mudos, a conversarem gesticularmente entre si, né? Então, eu acho que essa inclusão parte por falta de meios. Parte por falta de meios, é melhor dizer assim. Todas as crianças do mundo têm os mesmos direitos, igualdade para todos, sem nenhuma exceção. E essas são as opiniões trazidas por adolescentes e jovens que dão voz então à sua opinião. No nosso debate temos a oportunidade de contar com a presença da doutora Fárida, que faz parte da Associação Moçambicana de Deficientes, que também vai nos ajudar então a refletir em como são recebidas as crianças com deficiência nos dias de hoje em Moçambique. Eu tenho assistido muitas vezes na televisão e também participava de alguns encontros na Demo. A doutora Fárida sempre foi uma mulher, antes de ser uma mulher com deficiência, mas sempre foi uma mulher que defendeu os direitos das mulheres no geral e sempre defendeu a causa da inclusão da pessoa com deficiência no processo de ensino e aprendizagem na sociedade, para que o tratamento que nós damos às pessoas consideradas muitas vezes normais seja o mesmo dado às pessoas com deficiência, porque ao final do dia temos todas as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Vejo que realmente estou num meio onde os jovens conhecem algo sobre a pessoa com deficiência, os problemas que ele enfrenta no dia a dia, o que é preciso ser melhorado na nossa sociedade. Isto é para nós, pessoas com deficiência, um motivo de sentir orgulho pelos jovens que temos. Esta experiência que está aqui a ser transmitida como resultado do movimento de educação para todos, onde procuramos sensibilizar e consciencializar a quem de direito sobre os problemas existentes em relação à pessoa com deficiência. A questão da deficiência é uma questão de direitos humanos. Como vocês tiveram a oportunidade de dizer, qualquer aspecto da vida de qualquer ser humano, pessoa, indivíduo, afeta também a pessoa com deficiência. Ela, no tratamento, o carinho que recebe no seio da sua família, se a família o discrimina, ele, logo à partida, não tem as condições inerentes a outra criança da mesma idade no seio da sua família. Não sei se vocês sabem que há casais, por exemplo, quando nasce uma criança com deficiência, os pais separam-se. Normalmente o pai da criança diz que aquela criança não é sua, porque ele não pode ter dado origem a ter gerado uma criança naquelas condições. E isto faz com que muitas das vezes os casais se separem. Se essa mulher quer manter o relacionamento com seu marido, muitas das vezes concorda com o marido e entrega esta criança a uma terceira pessoa afastada. E só de vez em quando é que vão ver essa criança, proibindo desta forma o direito dela poder usufruir do carinho e do amor que qualquer criança precisa do pai e da mãe que lhe deu a vida. Este é um dos grandes problemas que, à partida, cria condições para a discriminação. Vocês focaram aqui que o problema, muitas das vezes, também começa no seio da própria família. Isto é uma realidade. Estudos que foram feitos no nosso país mostram isso, que há estes problemas. Para isso, é preciso que a sociedade comece a mudar a sua maneira de ver as coisas e a contemplar no seu seio que a pessoa com deficiência é um ser humano que tem mesmo a igualdade de direitos que tem outra pessoa. Em relação a um problema que vocês não focalizaram, a questão das mulheres jovens com deficiência. Muitas das vezes, os jovens namoram, né? Vocês sabem, vocês já estão na idade de namorar. E pode calhar que vocês escolham uma menina que seja uma menina com deficiência. Esteja numa cadeira de rodas, ou que use muletas, ou que é cega, ou que não fala. E vocês namoram, gostam um do outro, a certo momento vocês vão apresentar os vossos pais. E muitos casos, os pais não aceitam receber como uma nora ou como um genro uma pessoa com deficiência.
discriminam este aspecto, não aceitam. Vocês vão ter a oportunidade de ver, se contactarem com muitas mulheres com deficiência, vocês vão sentir que há problemas sérios em relação a esta questão. Noutros casos, quando os pais não aceitam, há casos, por exemplo, que o rapaz engravida aquela moça, deixa ela com um bebê e abandona esta moça e vai se casar com uma outra pessoa. Este é um outro problema que muitas das mulheres com deficiência enfrentam. Para isso é preciso que junto da família se procure cultivar o amor por si próprio, a autoestima como mulher, que em primeiro lugar deve se respeitar a si própria e fazer com que o seu companheiro também lhe respeite. E lutar pela sua dignificação como mulher. Ela, em primeiro lugar, é mulher como outra, mas tem limitação de certas capacidades que ela não pode desenvolver. Mas ela tem o mesmo direito de ter um parceiro, ter um marido, ter um lar, ter um filho. E muitas das vezes ela prova que de facto ela pode ter esse lar e pode ter o seu marido e ter seus filhos. As ideias essenciais ficaram, mas eu acredito que algumas coisas estão a mudar. Por exemplo, na Universidade Eduardo Mondlane existe agora um curso de Língua de Sinais de Moçambique. Existe também a licenciatura em Psicologia Escolar e Necessidades Educativas Especiais. Então, parece que as coisas tendem a evoluir a cada dia que passa, mas ainda existem muitas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, conseguimos perceber que as pessoas com deficiência podem ser grandes destaques a nível mundial. Há grandes exemplos de gênios em muitas áreas que são pessoas com deficiência. Exatamente, Leocádia. Não precisamos de correr muito. Temos exemplos claros no nosso país de que a deficiência não impede as capacidades que nós temos de fazer algo diferente. Mas gostava de saber de vós. Nós sabemos que desde o princípio, nós quando nascemos temos direito à educação, temos direito a uma sala de aulas. Será que o direito à educação para qualquer criança, inclusive para a criança com deficiência, é salvaguardado para a criança com deficiência cá em Moçambique? Vamos parar de pensar um bocado como uma questão de educação. Vamos pensar no sentido dos direitos humanos, da humanidade, de como nós devemos olhar para as pessoas com deficiência. Vamos deixar de pensar que o governo tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Vamos pôr o nosso pensamento como seres humanos, como nós olhamos para estas pessoas. Quando nós começamos a olhar dessa forma, com uma certa mudança, com um certo carisma, um certo carinho, a sociedade por completa vai se mudar. Quando o governo falhar em alguma coisa, quando o Estado falhar em alguma coisa, a própria sociedade será a maior crítica daquela situação que o governo está a falhar. Vamos pensar, por exemplo, na questão das escolas para os surdos. Nós chegamos numa escola, era mais na questão dos direitos humanos. A criança tem direito à educação. E chegamos numa escola e não tem aparelhos para os surdos. É estranho, é difícil. O método de ensino, já algumas associações como a MOFAS, que é a Associação dos Familiares e Amigos dos Surdos de Moçambique, eles já foram ter com o antigo ministro da Educação em 2012, eles foram pedir para que se mudasse o sistema de educação. E a ideia foi que as crianças se adaptassem, mas é impossível adaptar-se quando pusemos certas crianças numa escola e logo há aquela estigmatização, há aquela separação, fica difícil e acaba-se por fazer escolas especiais, escolas com necessidades especiais. E não é essa a ideia. A ideia é a ideia de inclusão, de pôr as crianças com deficiência a crescerem com crianças normais. E isso vai implicar naquele sentido das crianças pensarem assim: eu não tenho o mesmo direito com as outras porque não estão a estudar juntas, eu não tenho direito à escolaridade, à educação. Vai criar um certo comportamento diferente dos outros. Mas se houvesse aquela coisa de todos crescerem juntos e lá estudarem juntos, seria uma coisa mais diferente. Íamos sentir humanidade em todos, tanto nas crianças diferentes como nas crianças com necessidades normais, posso assim dizer. Aliás, sem necessidades. E pensando já na questão do direito humano como tal, toda criança tem direito à educação e muito mais. O que devia se fazer talvez era criar-se escolas com igualdades, onde as crianças especiais, as crianças com deficiência, pudessem lidar com as crianças normais para evitar de vez, para acabar com essa estigmatização, essa diferença entre as pessoas.